Tem pessoas que buscam objetivo na vida ou propósito de vida na espiritualidade. Como que é na visão hindu? O que eu vejo diferente em algumas, não só na hindu, mas em algumas religiões do mundo, é o que a gente chama de liturgia, instrução, embasamento, né? A vida tem praxes medidas para você viver. Quando uma pessoa sofre, ela não tem essa base, ela não tem esse embasamento, ela não tem essa prescrição de entender como tornar o dia dela melhor. Quando ela não torna o dia dela melhor, ela vai arrumar os culpados. Ela vai sempre arrumar os culpados. É o pai dela que é culpado, é a mãe dela que é culpado. Ela não é culpada da irresponsabilidade dela e da falta de vontade de melhorar. Então ela vai para qualquer coisa. E ela começa a pôr como objetivo. Eu já vi pessoas dizendo assim: olha, eu não estou bem da cabeça, eu estou mal, eu estou sofrendo, mas eu quero ser monge e quero renunciar ao mundo porque eu não quero viver no mundo. Em outros lugares pode ser que aceite, qualquer pessoa, assim, por que eu tenho, na visão hindu nós temos instrução e avaliação, aferição. Qual que é a aferição? Astrológica. Astrológica, o que eu vou ver? Psicose, afeto, libido. A devoção precisa da libido. Entendeu? As pessoas entendem que libido é para fazer sexo. A libido é a vontade dos céus, é a sensação dos céus para fazer as coisas com prazer. Conhecer alguém e ter prazer, conversar com as pessoas e ter prazer, fazer as coisas bem feitas. Quando alguém faz tudo mal feito, quando alguém executa tudo sem dar um sabor a mais, preocupado com o tempo de trabalho, preocupado com o salário, preocupado com o trabalho que não está contente, não tem libido. Essa pessoa não tem. Então a ideia de olhar a astrologia, olhar o que a pessoa tem, quais são as qualidades dela. E quando ela fala, eu não estou bem, eu acho que é por causa disso, é por causa daquilo, não, é por causa de você. Você não está bem é porque você é irresponsável com você. É simples a regra. Porque ninguém tem que te carregar no colo e ninguém é mais responsável por você quando você cresce. Agora, quando vem para o hinduísmo, a gente faz a aferição. Depois da aferição, tem instrução, tem conversa sobre a vida, tem conversa sobre os ensinamentos que a gente traz para a realidade da vida, para que isso seja mais palpável, mais compreensível, né? Se a gente se falar tudo em sânscrito, nem tudo dá para entender em sânscrito. Se falar tudo numa linguagem mais ortodoxa é mais difícil. Quando a gente traz, facilita essa linguagem, as pessoas passam a compreender. Aí ocorre outro processo. Né? Aqui, nós passamos anéis astrológicos, remédios astrológicos. Por que remédio? Porque a pessoa está doente e precisa de remédio. Se eu pegar uma pessoa preguiçosa, se eu pegar uma pessoa sem cognição, sem percepção do que é certo e do que é errado, precisa de remédio. Entendeu? Pegar uma pessoa intolerante, precisa de remédio. Pegar uma pessoa sem afeto, precisa de remédio. Pegar uma pessoa que não tem libido, não gosta nem do marido quando vive com ele, ou do namorado, não gosta de amigos, precisa de remédio. O que vai te fazer gerar essa substância? Remédio. Remédio astrológico, não é remédio físico, que eu não sou médico. Remédio físico é médico que te dá, psiquiatra. No meu caso é astrológico, te dou remédios voltados à espiritualidade para sanar uma causa para que você tenha um efeito. Você tem um efeito mediante a ação de uma causa, e essa causa tem a ver com Deus que te influencia mal. Então, na visão hindu, o que coloca todo mundo numa adequação são esses procedimentos místicos, né? E o litúrgico. O litúrgico, na linguagem de português, seria os ensinamentos, né? Na Índia chama Shastriko. Ensinamento Shastriko, o ensinamento das escrituras, os exemplos catalogados, como eu tive, esse exemplo e segui. E por que tem que alinhar a pessoa com remédios? Porque não é todo mundo que segue regras, não é todo mundo que gosta de disciplina. Tem gente que renega a disciplina e quer evoluir. Tem gente que fala mal dos pais, quer evoluir. Tem gente que culpa os pais, quer evoluir. Tem gente que vive com ódio, quer evoluir. Tem pessoas que têm depressão e quer evoluir. Não, não vai evoluir. Você precisa estar em ordem. Você precisa ter uma estrutura humana adequada, tá meio arrumadinho, a cabeça, o humor, a sua afetividade. Você precisa estar ordenado isso. Então, o primeiro passo numa visão hindu é essa. Em outras visões, você precisa só acreditar, entrar de cabeça, botar o pé na jaca e escorregar. Enfia o pé na jaca e vai fundo. E vai dar tudo errado. Por quê? Porque não tem procedimento, não tem medições para você poder acertar a vida. E tem um monte de gente dizendo que está intuindo, um monte de gente achando que tem visões. Eu sempre lido com isso, né? Na visão ocidental, as pessoas me ligam e me contam a história delas como se elas fossem um deus. Elas vão contando histórias que elas têm visões,
Aí você pega a mão da pessoa, tem depressão, tem esquizofrenia, tem, né, umas alucinações. Então, a pessoa precisa primeiro estar com o pé no chão, precisa estar sentindo sensações do divino, precisa sentir como é um bem-estar. Até o mais, vamos dizer, o mais normal possível ela precisa ter. E muita gente não tem. Porque muita gente está vivendo no automático. Quando ela vive no automático, ela sofre, ela não tem amigos, ela vive isolada, ela não tem prazer, ela busca qualquer coisa. Quem não tem prazer, qualquer coisa é bom. Por isso que muita gente fala de coisas que eu critico, elas falam bem. Uma parte fala bem. Uma outra fala mal porque entrou aonde? Num colapso. Chegou no colapso. O tal da espiritualidade levou ela ao colapso. Ela não prospera. Quer ver um sintoma da espiritualidade? Da pseudo-espiritualidade? Prosperidade. Você não tem. Nem material, nem espiritual. Quando eu falo prosperidade, não é ficar rico, milionário. É ter felicidade. É o primeiro passo da tua prosperidade. Entendeu? Muita gente confunde. E muita gente quer isolar o mundo para querer a tal do dinheiro, para achar que vai se dar bem. Não, você precisa de um conjunto de coisas, que é isso que a Índia mede para a felicidade de uma pessoa. Por isso que precisa de um processo. E esse processo, quem que vai enfrentar? Quem tem humildade, quem tem aptidão, quem tem um objetivo pessoal. Para poder as outras coisas caminharem, você precisa dessa causa para ter esse efeito que você quer. Você não vai ter um efeito sem uma causa. Isso é absoluto. Isso não é uma sugestão piegas. Não é uma ideia da minha cabeça. Isso é uma coisa medida em milênios. Entendeu? Que isso é que se dá a definição de karma. O que dá a definição de karma é exatamente você ter uma causa para você ter um efeito. Se a causa for ruim, não espere um bom efeito. Entendeu? Se você escolheu qualquer coisa, você vai ter qualquer resultado. Eu sempre brinco com essa ironia, né? A gente tem uma ironia. A ironia é, você se junta com 4 caras que fumam maconha, você vai ser o 5º. Você se junta com 4 mentirosos, você é o 5º mentiroso. Você se junta com 4 cientistas, você vai ser a 5ª pessoa a entender de ciência. Quando se junta numa espiritualidade, se ela for boa, você vai ser uma pessoa espiritualizada. Senão, você vai ter só uma ideia montada na sua cabeça. Uma narrativa, sabe aquelas fantasias? Que eu mesmo monto, eu mesmo me sugiro, eu mesmo fico pensando, que eu chamo de espiritualidade de X-Men. Eu não era nada, eu fui picado por alguma coisa e de repente eu comecei a desenvolver. Isso é aquelas histórias fantasiosas dos filmes, né? Não é a realidade, tem uma diferença. Tem uma diferença entre a imaginação e a realidade. Tem uma diferença muito grande, né? E quem vive uma realidade, qualquer pessoa que precise qualquer coisa, ser bom em alguma coisa, no mundo que nós vivemos, que nós chamamos do mundo material, o mundo existencial, você precisa de pelo menos 5 anos bem focado em algo. Essa é a média humana para você mudar mesmo algo. Pode ser que você dê sorte de aprender algo em 1 ano, pode ser em 2, mas a média é 5 anos. Isso é uma medição até científica. Nos Shastras da Índia, há milênios, é de 6 a 12 anos. Porque tem mais expansões de conhecimento, né? Tem muito mais abrangência, você precisa da vivência, você precisa da aptidão, você precisa de muitas coisas em jogo para acontecer essa espiritualidade. E muitas vezes, se você estiver numa via fidedigna por muito tempo, ela vai te alavancar, naturalmente, porque é focada onde? Em erradicar o karma. É erradicar coisas que te atrapalham e te alavancar. Isso é a espiritualidade que eu conheço. Não tem pílula mágica, pó mágico, tem práticas, dedicação, esforço, superação. Eu falo que se você esforço, você tem que ter até numa competição de cuspe à distância, esforço e superação. Não importa o que você vai fazer, você vai ter que ter esse esforço ligado ali a algo que você queira superar. A questão é, tem pessoas que falam, eu quero mudar, mas ela não tem o esforço para aquilo, não tem adequação, ela só imagina isso. Outras falam, eu quero ser tão boa, não estou bem, eu queria estar bem, mas não se esforça para estar bem, porque exige um esforço para estar bem. Não é um esforço sofrido, é um esforço de mudança de realidade. Se o seu resultado é chegar aqui e está mal, então a tua realidade te levou até aqui. Se você quiser estar bem, a tua realidade tem que te levar a estar bem. Então você precisa construir isso aqui para você chegar aqui e estar bem aqui desse lado. Funciona assim. Tem uma praxe. Até a ciência mede o que é felicidade. A ciência já mede isso. Já não é mais algo tão transcendental
e nem tão longe, nem não alcançável por uma pessoa. É possível ter a felicidade, mas é possível mediante você ter uma realidade para isso. Se você não construir essa realidade, não vai acontecer. E o que nós temos do lado de cá? Nós temos uma imaginação para as coisas. Nós imaginamos a fé, nós teorizamos a fé, teorizamos o amor. Ele é teórico, ele não é real, ele não é um atributo vivido. Então, por isso fica mais difícil. Aí, quando vai para a devoção, no Brasil, o pessoal emocional é um povo versátil, é um povo maravilhoso para a inclinação espiritual. A espiritualidade que o diga, não importa qual seja, está cheio de gente em tudo que é lugar, misturado. O problema é o foco, objetivo, sabe? A cognição de distinguir o que é bom. Agora mudou. Agora que a coisa muda. É agora que a água tem que ter um divisor de águas. É aí. Não é a quantidade de pessoas que define um bem-estar. E eu já ouvi na minha casa, dando aula para as pessoas, ensinando exemplo, as pessoas dizem assim, em tal lugar é muito cheio, é bom lá porque está cheio de gente. Então ela confunde ter muita gente com qualidade. Tá? Geralmente as espiritualidades boas, os modelos bons de qualquer coisa vai ter menos gente. Qualquer coisa, isso é até científico, gente. Não é mais nem, não precisa ser sábio para entender isso. Tá? Então, em locais que tem mais critério, você vai melhorar mais. E geralmente vai ter menos gente e mais desafios. Mais empenho, vai exigir mais postura, mais qualidades humanas, disciplina, dedicação, um cuidado, um autocuidado. Quem quer melhorar precisa desse autocuidado. Você não vai melhorar sem autocuidado. Você não vai comer qualquer porcaria e achar que você vai ter um corpo fitness. Não, não vai acontecer. A natureza não vai te ajudar nisso. Entendeu? A lei da natureza é você envelhecer, sentir dor, enfraquecer e morrer. A natureza faz isso. A natureza não te faz outra coisa. Vencer as leis da natureza é vencer muitas etapas que são boas para o ser humano. Mas isso depende de onde você está. Por isso que a visão hindu é diferente da ocidental. Ela tem prescrição e essas prescrições têm medições. Se essas medições não forem aplicadas, não vão acontecer esses efeitos. Se elas forem aplicadas, de fato, que não basta só ser hindu, outra coisa, outra diferença é mas eu estou seguindo o hinduísmo, fulano de tal é da Índia e tal. Não, isso não define nada. No mundo de hoje, isso não define. Nós estamos num mundo muito complexo e delicado e as pessoas vão muito pela fé, pelo que elas creem, pelo que elas formulam na mente delas. Tá? E a maioria das pessoas formulam da seguinte forma: se eu falar algo que você não gosta, você vai me julgar que eu não sou mais a pessoa que você quer ouvir. Eu ouço isso sempre. Pessoas que me mandam e-mail querem falar comigo. Quando eu falo uma verdade para elas, elas me mandam e-mail xingando e já não gostando, porque eu não falei o que ela gosta de ouvir. Ela não está escutando o que eu quero falar para ela. Ela quer que eu fale o que ela quer ouvir. É muito diferente. Né? Essa pessoa é que não tem aptidão para mudar. Ela vai buscar meios onde alguém diga que ela é evoluída, estando com depressão, estando triste, sendo individualista, não tendo amigos, não tendo afeto, mas ela quer se alimentar que ela está evoluída, que ela é um ser humano melhor. E ela vai fazer tudo para passar uma imagem de que é melhor. A imagem externa. O interno está corroendo, está apodrecendo. E por fora, ela quer passar uma imagem boa. E isso é o que faz o ser humano não melhorar. Ele não enxerga uma realidade. Enxergar uma realidade, para mim, é uma... A gente chama de uma cripa, uma bênção. Uma coisa que não tem preço. E muita gente não tem essa cripa, essa bênção. Muitas pessoas não têm. Quem tem, agradeça a Deus. Se você estiver enxergando algo, se você estiver vivendo algo que mexa com você, que te mova, que te dê estímulo, uma parte da humanidade não sente isso que eu estou falando. Não sente isso. Tem gente que quer viver com alguém sem nem amar a pessoa, sem nem chegar nisso. Só porque sente falta de uma companhia. O que é a falta dela? Carência. Não vai desenvolver outros atributos, outros sentimentos. E isso é o trabalho da espiritualidade hindu. Orar muito, ter alguém que ore para passar para você essa influência, esse exemplo, esta realidade fora do visual. A realidade espiritual está fora do que você vê, do que você entende, do que a sua mente idiótica, sua mente que produz ilusão idiótica entende. Está muito fora disso. A visão espiritual hindu está fora desse modismo, está fora de conveniência e está fora do que você acha. Por isso você tem que prestar atenção
e ter um processo que você siga e ouça com atenção. Se achar uma pessoa que fala a verdade. Se você achar, se a tua mente entender o que é isso, se ela realmente entender, porque a maioria não entende. A maioria quer ouvir, como eu disse, o que é bom para ela. Não é o que é adequado à mudança dela. É diferente uma coisa completamente da outra, né? Então, a visão hindu é essa, ela coloca uma realidade que você vai enfrentar, vai cruzar, vai trilhar para a sua vida melhorar. Não é tudo agradável, né? Não é tudo, né? Não é tudo para a mente humana, eu falo. É bom, os resultados são bons, mas ela precisa do processo. Sem o processo, ninguém vai chegar a lugar nenhum, né? Eu falo, você tem um resultado, é com uma causa. Se você só tem esse resultado, se você aceitar essa causa que é dada a você para que você mude. Então, muitas das vezes, quando eu passo prescrições na visão hindu, muita gente não segue. Ela quer seguir só a dica que você está dando, ela só quer a teoria. A prática para ela não serve. Ah, é muito difícil, eu não me adequo, eu não consigo. Então, quando você fala não consigo, acabou, você definiu o jogo. Você definiu as regras do jogo. Você falou não consigo. Você acabou de falar. E as pessoas falam isso. Elas sempre falam, eu não consigo. Mas eu estou bem. Aí elas deturpam de novo. A ilusão idiótica faz isso. A mente é incrível por isso. Mas eu estou bem, eu gostei do que você falou, das sugestões. E isso me deu algo que mudou, aí eu estou começando a... Você não vai mudar porque o que não estava bem em você, eu li como uma coisa que te afeta como algo kármico. E o karma, ele é um padrão que você repete na sua vida. O karma não é o que acontece igual um cometa que passa e depois você não vê mais outro. O karma, ele vai repetir de novo. Ele é a medição de padrões, de hábitos. Você vai ter um hábito e vai repetir ele. A tua preguiça é uma repetição de hábito. Essa ideia de que esforço não é bom é uma repetição de hábito. Que eu não consigo é uma repetição de hábito. Que eu não posso é uma repetição de hábito. Que isso é diferente é diferente. Eu sempre repito isso nos vídeos e falo nos meus ensinamentos. Do lado de lá, nessa cultura, quando a gente faz essa cultura que é do lado de lá, né, que é estranha, as pessoas estão felizes do lado de lá. Quando as pessoas de cá olham, a gente olha segundo a nossa realidade. Aí olha, vai olhar sujeira, vai olhar não sei o quê, mas não olha o bem-estar delas. Eles não focam em algo que é benéfico e que é bom e que aquele povo tem. Que gente que cultua essa cultura de uma forma correta, adequada, vamos dizer, com os adereços certos, né? Elas estão bem, elas estão experimentando essa felicidade. As outras estão olhando os erros, o que é ruim, o que não sei o quê, qual o defeito. Elas ficam na ranzinza delas, porque é o estado delas, né? Você vai olhar para os outros conforme a sua realidade. É assim que você vê os outros. A não ser que você tenha uma cognição exacerbada para distinguir realmente, ter uma leitura do outro. A maioria não tem. Porque se tivesse, não se enganaria tanto. Só se engana porque não tem uma leitura de onde você está, né, do que você está se metendo. E isso é para tudo. Estudos ruins, que a pessoa faz uma faculdade e se arrepende, vai numa universidade X achando que vai ser o cara, quando se formar, chega lá, se arrepende do curso, porque a cognição não avisou. Não teve nada ajudando. E essa ajuda geralmente não está só na sua mente, na sua ilusão idiótica. Ela está fora dela. Tem que passar essa ilusão. Tem que passar essa limitação para você perceber algo no futuro, para ter uma projeção, para você se enganar menos. Não é que você se livra de tudo, mas você se engana menos. Se você se engana menos, a vida já é melhor para você. Ela te dá mais projeções, ela te dá mais êxito, tanto no espiritual como no material. E um é sinônimo do outro. Tá? Outra coisa, responsabilidade. Espiritualidade tem muito a ver com responsabilidade. Pessoas que querem viver vida espiritual, que não trabalham, não produzem, não têm a responsabilidade nem social, para mim, isso é minha opinião, minha, fora de qualquer visão, é minha. Para mim, se uma pessoa não tem responsabilidade pessoal, ela não vai ter espiritual, porque ela já é irresponsável. Tem gente que está na espiritualidade, está em colapso com os pais, mas quer falar com Deus, que ela não vê. Os pais que ela vê, ela não consegue conversar, mas com Deus, ela quer falar. Pensa se isso tem sentido. Tá? A não ser que sejam pais que te reneguem, que não queiram saber de você. Mas quando depende de você, é melhor você lidar com seus pais primeiro, porque eles são palpáveis, são visíveis a você. Você não lidar com o visível, mas quer lidar com o invisível. Que você não vê, que você não tem intimidade.
Porque você já está meio... Se você não tem afinidade com quem você vê, como é que você vai ter afinidade com o que você não vê? É muito claro isso. Isso é hindu. Isso não é cristão, isso não é de outro lugar, é hindu. O hindu primeiro cuida da nossa realidade primeiro. Aqui precisa se acertar as coisas primeiro. Eu preciso me acertar. Então, quando alguém diz, eu já repeti isso em outro vídeo, eu não estou bem, mas eu queria era renegar o mundo, eu quero largar esse mundo para mim não presta. Não, você é só irresponsável. Você só não quer se engajar como os outros. Você não quer assumir responsabilidade. Você quer ir para o lugar receber comida, dormir num lugar quentinho onde você não construiu. É isso que você quer. Porque quem tem responsabilidade trabalha muito, tá? É engajado nos seus deveres, e aí você tem a espiritualidade. Você arruma a sua vida, você adequa ela para que isso te leve ao divino. Senão isso não vai te levar. O irresponsável não chega no divino. O mentiroso não chega no divino. O tendencioso não vai chegar no divino. Porque você não tem uma mente. Né? E quando eu falo isso, o tendencioso nem sabe o que é, porque ele é tendencioso porque a mente dele já burla ele. Esse que é o paradoxo. Esse como eu digo, é um buraco fundo que você pula para encontrar outro mais fundo. Você não consegue encontrar esse fundo. Porque a tendência faz isso. O tendencioso já é uma mente que já se deturpou, já se perdeu. Ela criou uma realidade diferente. Tá certo? Por isso tem pseudo coisas. Vou fazer um curso de inglês que eu nunca vou aprender inglês, aquela escola nunca ensinou inglês, mas eu estou lá estudando inglês. A mente está deturpada, ela não entendeu. Ela não procura saber primeiro. Vai numa formação acadêmica, sei lá, de uma faculdade, que ela pensa que vai se formar, quando se forma não consegue emprego, porque a faculdade prometeu algo que tua mente não entendeu. Espiritualidade é uma maravilha. Todo mundo vai em tudo que é lugar. Depois as coisas dão errado. Quando der errado, a mente deturpada ela produz alguns sintomas. Ela arruma um culpado. Eu andei em muitos lugares, mas eu tive muito amor. Eu até foi bom para mim. O negócio foi horrível e ela fala que foi bom. Isso é uma deturpação muito grande. Se a tua vida não prosperou, se você não teve boa saúde, se você não teve vínculos, se você... Então foi ruim, foi horrível, foi um inferno. Tu continua sozinho. E quando você fica sozinho, você vai para aquele canto escuro. A sua vida vai caminhando para o canto escuro, vai para o lado mais escuro. Daqui a pouco, quando você se vê, você está lá no fundo e ninguém está te vendo. É isso que acontece. Porque a tua mente te levou a isso. Só que quem é assim vai arrumar os culpados. Essa semana eu soube de uma história. Eu sempre ouço histórias. Eu fui nos lugares, aquilo lá não me ajudou a prosperar. Será que alguém está fazendo macumba para mim, fazendo feito? Não, não está. Foi você mesmo que fez contra você mesmo. Eu falo. Você fez contra você mesmo. Ninguém fez. Ninguém está ocupado. Se você ficar no mesmo lugar, as pessoas ficam pensando em conspirações. Elas querem que dê certo a vida. Elas querem que a vida prospere, fazendo tudo errado, tá? Sem medir o senso comum, sem inclinar-se a coisas do senso comum, que até a ciência avisa o que é bom. Até a ciência. É só ler um pouquinho. Se ocupar um pouquinho de coisas úteis, você vai aprender algumas coisas que a gente chama do senso humano, para melhorar a vida. Até para buscar uma boa espiritualidade, buscar uma boa formação, um bom trabalho, uma boa ocupação, ter bons amigos. Se você ler a ciência, você aprende isso. Quando você vai para a espiritualidade, é outro nível, outro jogo. Quando as pessoas vão para qualquer coisa, são pessoas desocupadas mentalmente, destituídas de cognição, de percepção, né? Apagadas de afeto, apagadas de libido, apagadas de convivência. Ela não tem essa vida tão compartilhada. Onde ela vai parar? Em algum cantinho, né? Em algum lugarzinho ali, que ela está isolada. Ela pensa que está no meio de todo mundo, mas está isolada. Não tem prazer, não sente nada, não se realiza, não dá prazer para ninguém, não satisfaz ninguém. E geralmente esse perfil, além de buscar qualquer coisa, ela está em colapso com a vida, com amigos, com a família. E a família é o primeiro colapso, que a família é onde você veio. Você entra no primeiro colapso. Tem gente que tem colapso com a família porque a família realmente não aceita teu processo, tua forma de viver bem. Às vezes você está vivendo bem, a família não está ajudando. Acontece. Aí você entra em um colapso nesse sentido. Mas tem outros que têm colapso, é por discordar e ir contra os próprios pais, e contra irmãos, arruma confusão, não conversa bem com ninguém, não se entende, não tem tolerância. Você vai parar num canto escuro. Quando você parar lá, você vai começar a ter o quê? Como é que chama? As ideias de
como é que a gente fala, de conspiração. Alguém deve estar fazendo feitiço para mim. Alguém deve estar desejando mal. Porque você está se achando. Por isso que tua mente te burla. É isso que eu chamo de ilusão idiótica. Tá fazendo tudo errado e quer que dê certo. Se tu fizer tudo errado e der certo, tu vai mudar as leis do universo. Tu muda as leis do universo, muda a lei do karma, faz o inferno congelar, que o inferno diz que queima, então você faz ele congelar, você muda tudo. Aí fica bom para você. Você pega, muda as regras. Aí você adequa a sua vida e aponta o que está acontecendo. Até lá, você está errando em tudo. Por isso que está dando tudo errado. O resultado, ele só dá errado porque a causa está errada, está inadequada. Né? A gente fala que os esforços não são ruins, só são inadequados. Tem uma frase dita assim, né? Os esforços não são ruins, só são inadequados. Se você adequar... E o que adequa? Primeiro, ouve as pessoas. Se você não ouvir seus pais, não vai ouvir mais ninguém. Os pais, em algumas gerações, eles não foram sábios. Pelo menos na cultura do Brasil, em geral, não foram sábios. Quem tem filho hoje com 40 anos, teve pais até analfabetos. Eu sou filho de mãe analfabeta. Eles foram corretos. Eles não foram sábios. Eles foram corretos. E deram o melhor possível. Deram uma base para que você procure um caminho, para que você evolua, para que você melhore. Você não vira um delinquente. Você não vira uma pessoa que está jogada por aí. Entendeu? Você vai produzir para os seus pais olhar e dizer, poxa, eu criei algo bom, satisfatório, prazeroso, meu filho está bem, está trabalhando, está seguindo a boa índole, né? Está andando bem. Valores e princípios que a pessoa vai cultivando, bons amigos. Quando você vai com maus amigos, você já dá uma preocupação para os seus pais. Você já cria um colapso. Então, a mente precisa ter uma formação. A mente precisa ter uma dedicação a você. O que as pessoas se dedicam? A trabalho e a profissão. Elas ficam hiper especializadas em muitas coisas, mas elas não melhoram em nada. E aí, quando elas se especializam em muitas coisas, elas ficam cansadas, as pálpebras ficam tremendo, né? Sem dormir. Quando não dorme, já é um colapso na vida. Aí, quando elas entram nesse colapso, vai dando colapsos em outros aspectos da existência. Começa no sono. Quando isso acontece, elas vão buscar qualquer coisa. Não tem nada compatível para ela buscar. Ela não tem compatibilidade. Então, qualquer coisa é como você está nadando. Você se afoga, tem que subir, pegar fôlego e descer de novo, se afogar de novo. A vida ruim é você viver afogado, né? Você tem que ficar pegando fôlego. Pegar fôlego e ir para qualquer lugar. Ir para qualquer lugar não é um modelo para você se desenvolver. Você tem que medir o que você está fazendo. Isso é em qualquer lugar, é aqui, em qualquer lugar. Eu falo daqui, eu tenho que me pôr em xeque. Aqui também. Por isso que tem que ter questionamentos, conversas sérias, abertas. Você vai para lugares que não pode questionar, vai para lugares que não pode falar, só vai ouvir. Vai para lugares que a sua opinião não é importante. Fica mais difícil você melhorar. E a outra é saber se o que você ouve, você entende como bom ou ruim. O que você entende do que você está ouvindo? Ou quando você não entende, tem que buscar alguém sincero, alguém franco, alguém que tem uma vida, no mínimo, disciplinada, correta, para você ouvir e começar a entender sobre a vida. Começar a entender e começar a se desenvolver. Senão a vida não vai se desenvolver. E nós aqui não aceitamos tutores. Essa coisa do guru para as pessoas daqui, eles querem um guru lá longe. Aquele cara que fica lá na internet, longe, que você nem conhece. Aí você fala que tem um guru. Ou o outro que está perto de você, mas você não ouve ele. Você não tem atenção para ele. Você não tem identificação para isso. Fica na mesma. Entendeu? Dá na mesma. Você fica sem se desenvolver. A sua mente não consegue te colocar no lugar que você precisa para a sua vida caminhar. É isso que acontece.